Boa tarde, sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai bater um papo sobre turismo, turismo criativo, sobre economia criativa. E aí eu vou explicar para vocês, a gente vai conversar sobre essa nova tendência, né, também do turismo relacionada às experiências. Turismo criativo em Pernambuco vive essa experiência. Eu vou falar de Pernambuco, claro, mas eu também vou falar de outros estados para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo no nosso país em relação a essa temática, tá bom? Eu faço parte da Recria, estou aqui vestindo a camisa. A Recria fez toda a diferença na minha vida pós-pandemia. A gente que é do setor de turismo sofreu bastante. Foi a primeira atividade a parar, a última a retomar. Eu trabalho com turismo pedagógico também, eu vou explicar para vocês. E o pedagógico demorou mais ainda, né, porque os pais ficam muito inseguros, né, de deixar os meninos saírem, e ainda mais nessa questão pandêmica. Então, a Recria, que é uma rede nacional de turismos e experiências, nacional, tá, do Brasil inteiro, mas que a gente trabalha realmente compartilhando dores e amores dentro do nosso turismo aqui no Brasil. Eu me chamo Cíntia Clause, eu sou baiana de Paulo Afonso, minha família toda é daqui de Recife, inclusive meus pais estão aqui, minhas tias, primos, e nasci lá porque meu pai era da Chesf, foi morar lá, e manhã já estava grávida, e eu nasci lá. Sou uma baiana, mas passei pouco tempo, apesar que eu amo aquela cidade, faz muitos anos que eu não vou, mas é uma cidade que me permitiu uma infância muito diferenciada, com muita qualidade, e por isso, para mim, chegar aqui em Recife foi um choque. E eu sempre falava, quando eu pudesse, eu ia morar no interior, e a vida acabou me levando para o interior do estado de Pernambuco, que é Petrolina. Petrolinda também. Para quem não conhece, quando puder, vá conhecer, que vocês vão gostar. É uma experiência ótima. É o nosso segundo maior produtor de vinhos aqui do Brasil, né, tirando o Rio Grande do Sul, e também o maior exportador de frutas. A gente tem um cargueiro que sai semanalmente com frutas diretamente para a Europa. Frutas de muita qualidade, por sinal. E aí, eu sou a CEO da Criatur, que é uma agência de turismo em Petrolina, mas que a gente faz turismo tanto lá na região como também para fora. A ideia é que a gente trabalha o turismo de experiência com foco no turismo rural. A gente está na ruralidade, né, o turismo lá em Petrolina, por ser sertão, por estudar e trabalhar e vivenciar o bioma caatinga, único no mundo. Então, a gente tem diversas variedades, né, de atividades para desenvolver dentro do nosso sertão, por conta do nosso clima maravilhoso, que o sol proporciona muita coisa boa para o nosso território, e o Rio São Francisco, que passa ali na nossa cidade. E aí eu trabalho como líder de desenvolvimento territorial e sou consultora também facilitadora. A gente, sempre que inicia alguma atividade, a gente faz um check-in. E aí eu queria saber de vocês, em uma palavra, quem quiser falar, claro, qual é o sentimento de vocês hoje aqui na ABAV? Alguém aqui já participou antes da ABAV? Joia. Aqui, em Recife, Pernambuco, no Nordeste, qual é o seu sentimento hoje? Alguém que nunca foi na ABAV? Conhecimento. Em casa, que já foi, né? Feliz. Mãe. Te amo, coisa linda. Não posso chorar agora. Relacionamento e negócios. Nossa, relacionamento e negócios. Oportunidade. Novas informações. Sim. Para melhorar o nosso trabalho de guia. Isso. Parabéns, e que é uma profissão fantástica no nosso turismo. A gente precisa valorizar o guia. Sem o guia, a gente não anda. Alguém mais? Verdade. E como visitante, né? Não é uma feira só.
Não é só para quem faz turismo, né? Essa feira é para o visitante também. Exatamente. Isso. Eu sempre falo, obrigada, eu sempre falo que meu sonho era ir para a BAV, mas eu não tinha condição de ir para a BAV, porque era sempre Rio-São Paulo, e há mais de 20 anos que a gente não recebia a BAV aqui no nosso estado. Vamos lá. E aí a Criatur, quando vocês veem essa marcazinha aí, lembra que a Criatur surgiu ainda na época da minha faculdade, porque nós estamos ali num polo de fruticultura irrigada, onde tem muita gente de fora, pessoas assim do Japão, da Europa, Ásia, enfim, e que as pessoas, quando eu cheguei lá, as pessoas diziam que não tinham o que fazer. Como assim o sertão não tem o que fazer? Por si só já é diferente estar no sertão. E aí, quando a gente fez o TCC na faculdade, a gente percebeu essa identidade um pouco perdida e pensamos que, para resolver essa problemática, a solução estava no turismo pedagógico. Eu fui uma aluna com muita dificuldade de aprendizagem, meus pais estão aí para confirmar isso, mas era porque não era atrativa a sala de aula para mim, que naquela época, hoje eu estou com 41 anos, naquela época olhar ali assim, 41 aninhos, já era muito atrasado, e hoje ainda é. Né? Certos momentos dentro da sala de aula ainda é muito atrasado. A gente precisa dinamizar isso. E aí eu coloquei isso em prática na empresa. Ir para o Parreiral estudar geografia, química, linguagens, história. E os meninos, o resultado disso é muito bacana. Porque os meninos, primeiro que eles nem pegam em celular, porque não querem. E isso é muito bacana, né? Eles estão ali envolvidos. Fora outras coisas que a gente faz, né? A gente iniciou os projetos mais relacionados à cidade de Petrolina e Juazeiro, contar a história das cidades através de monumentos, monumentos que muitas vezes a gestão pública gasta dinheiro para caramba e que muitas vezes eles podiam investir apenas em um tour com as crianças, mostrar a importância daquele monumento. E elas, ao conhecer, elas iam se sentir pertencentes daquilo. E, ao se sentir pertencentes, elas iam proteger. Tá? Então, esse sentimento de pertencimento é o que me move até hoje trabalhar com turismo criativo, turismo pedagógico. É nisso que eu acredito, é nisso que eu acho que a gente tem que focar, né, na educação e fazer essa transformação a partir da sala de aula. Então, a ideia é atuar em diversas áreas do setor, mas tendo o turismo pedagógico como seu foco principal, e aliar a educação como ferramenta transformadora da sociedade. E o turismo como atividade lúdica, porque aí é você aprender com prazer, né, através do turismo. E aí, o que seria esse turismo pedagógico? Eu acabei de falar, é muito simples, é trazer esses conhecimentos, é uma forma inovadora para que você possa ter uma aprendizagem realmente de forma espontânea, como está aí, né? Desbravando, não gosto de usar muito a palavra explorar no turismo, mas desbravando os espaços. E aí a gente resolveu trabalhar com esse programa de expedições culturais, que é o PEC, onde a gente não chama de excursão, porque os meninos não vão apenas visitar lugares, eles vão experimentar, eles vão vivenciar. A gente tem algumas oficinas, aqui eu não tenho a foto, mas a gente tem a Ana das Carrancas, que é um símbolo na nossa cidade, lá em Petrolina. E a carranca é um símbolo do Rio São Francisco, né, que servia, eles acreditam, né, os pescadores, os navegantes, que iam afugentar os maus espíritos, colocando ali bem na frente da embarcação. Então, é um tipo de artesanato muito utilizado lá na região. E os meninos, a gente leva eles para fazerem a oficina na Anda das Carrancas, que infelizmente já faleceu, mas inclusive é patrimônio imaterial de Pernambuco. E muitos dos meninos acham que não vão conseguir finalizar ali aquele artesanato em barro e fica agoniado, mas no final, quando eles conseguem, para eles é uma vitória. Então, assim, porque eles não estão acostumados, eles estão muito relacionados ali o dia a dia com a tela.
o tempo todo. Então, manusear algo para eles é uma dificuldade. E fazer, no resultado, eu consegui. E os meninos, eles têm muito isso. A gente, quando... Os meninos não, a gente, né? Quando pensa em criança, conquistas, é muito bom a gente trabalhar conquistas já na infância, né? Para que a gente possa virar um adulto sempre buscando solucionar problemas e sabendo que a gente é que é responsável por isso, né? Que tem que focar no que a gente deseja. E aí vem a economia criativa. A economia criativa, eu já estudava isso dentro da faculdade e eu fiquei muito encantada. Até hoje eu gosto muito de acompanhá-la, que é a Ana Carla Fonseca. Quem puder, pesquisa um pouco sobre ela, sobre os livros dela, são maravilhosos. E aí, criatividade. Essa palavra, né? Porque quando a gente pensa em turismo criativo, pode vir várias coisas na nossa cabeça. E uma delas é ser criativo. Eu vou botar um chapéu de cangaceira, que eu já usava antes de Juliette, tá, pessoal? Bom frisar, embora eu adoro ela. Não é só isso. É muito mais que isso, criatividade. No turismo, principalmente. A gente ser criativo é pensar de que forma a gente vai fazer algo inovador, não é só diferente. Algo que busque melhorar a sua vida e a vida do outro. E economicamente também que isso funcione. Isso eu estou falando dentro da economia criativa. E aí, palavra de definições múltiplas, que remete intuitivamente à capacidade não só de criar o novo, mas de reinventar. Diluir paradigmas tradicionais, unir pontos aparentemente desconexos. E isso, com o turismo, a gente consegue muito. E, com isso, equacionar soluções para novos e velhos problemas. Aí, em termos econômicos, a criatividade é um combustível renovável e cujo estoque aumenta com o uso. Vê que arretado. Quanto mais a gente faz, mais ele aumenta. Além disso, a concorrência entre os agentes criativos, em vez de saturar o mercado, ele atrai e estimula a atuação de novos produtores. Isso é a mestra Ana Carla Fonseca falando. E aí, dentro desse mundo da economia criativa, que a gente vê o cinema, o audiovisual se reinventando, surge o turismo criativo. O que seria isso? O que trouxe essa mudança? Foi o próprio consumidor. Ele quis coisas novas. Então, mudanças no perfil do consumidor, valorização da economia criativa, melhorar a competitividade dos produtos artesanais, porque a gente ainda encontra muito produtos maravilhosos no artesanato, mas que não traz uma identidade, muitas vezes. Aí é uma dificuldade, e às vezes até na própria gestão pública, fazer com os artesãos também consigam se reinventar, inovar, trazer identidade, né? Se eu estou em Fortaleza, o que é que tem em Fortaleza para que eu possa trazer a identidade? Se eu estou em Recife, o que é que eu posso fazer? Os produtos artesanais podem ser os mesmos, mas a gente precisa buscar a identidade de cada cidade, de cada região. E aí, o turismo motivado, no caso do turismo criativo, ele é motivado pelo desejo de aprender algo local, né, do visitado. A aprendizado se dá num encontro entre anfitrião e visitante que juntos co-criam a experiência. Quando a gente pensa em turismo criativo, a gente pensa sempre em co-criação. Criar juntos. É isso. Eu não vou só visitar e olhar e achar legal. Eu vou fazer algo com alguém que está me recebendo. Aí, um exemplo bem fácil para que a gente possa entender, a gente visitar uma comunidade quilombola, que tem uma cultura, uma identidade muito forte. Ele vai me receber, eu não vou só observar o que ele faz, não. Eu vou lá, ele vai, Cíntia, vamos conversar comigo, vamos fazer esse artesanato aqui comigo. Aí eu pergunto como surgiu aquilo, ele vai me explicando. Aí eu falo sobre algumas experiências que eu vivi, e ali a gente está conversando. Essa relação de troca me transforma, e transforma ele também.
já transforma ele pelo fato do turismo estar acontecendo. Porque muitas vezes a gente não se sente valorizada achando que minha cidade, por exemplo, lá em Petrolina, no interior, ninguém vai querer visitar. E aí eu recebo turistas que ficam encantados com tudo que vê lá. E aí, quando eu chego para uma comunidade pequena, por exemplo, não, aqui não tem nada para fazer. O que é que a pessoa vai gostar? Eu disse, quem é que faz a melhor galinha aqui? Fulaninha, pronto. É lá que a gente vai levar. E o bode? Né? E a buchada? Eu engordei 6 quilos só no primeiro ano que eu fui morar lá. Daí vocês têm uma noção. É bom demais a comida de lá. E eu tenho um trabalho que eu faço com o pessoal de Rajada, que, por sinal, ontem foi aniversário de Petrolina. Eu estava distante, foi meu primeiro aniversário longe de Petrolina. E saiu uma matéria na Rede Globo que a gente fez, a gente participou, sobre Rajada. Rajada tem gravuras rupestres, é um distrito de Petrolina. Eu tenho uns alunos lá que são maravilhosos e adoram hoje o turismo criativo, e ficaram tudo mandando mensagem, tudo feliz. E a reportagem foi uma repercussão lá em Petrolina. E Rajada tem tudo isso, né? As outras pessoas valorizam, que é de lá, valorizando. É preciso de fora vir para valorizar. E aí isso é legal que o turismo proporciona isso, né? Essa valorização. Então, voltando lá para a comunidade quilombola, muitas vezes nem eles se valorizam, e através das visitas que a gente faz, eles fazem, poxa, que legal, o pessoal quer saber minha história, o que eu faço, e eu ainda recebo por isso. Aí é por isso que eu nunca saí do turismo, por isso que eu sempre permaneci, mesmo com tanta dificuldade, que só Deus sabe, e os pais, porque eu encontro propósito nessa atividade, né, de como é transformador. Eu trabalho com a felicidade, mas não é só trabalhar com a felicidade. Eu trabalho com transformação. Nós trabalhamos aqui, né, a grande maioria, com transformação. Transformação de território, transformação de pessoas. Minha transformação, quando eu conheço a comunidade quilombola, eu vou passar a respeitá-la. Eles também vão respeitar a minha forma de nunca ter entendido como era a vida deles, e muitas vezes eu ser preconceituoso, que nós somos. Mas quando a gente passa a conhecer, a gente muda um bocado, né? Alguém aqui conhece Negra Linda? Já ouvi falar. Eu não sei se é hoje que Negra Linda está aqui, mas Negra Linda faz parte também da Recria. É uma cozinheira arretada daqui de Recife. E... nossa, o tempo passa rápido. Conhece? É, maravilhosa. Amo tu, muito. Ela faz existe um projeto chamado esse Turismo no Bang, né, com Negra Linda, lá na Ilha de Deus, que faz assim, um resumo muito prático do que é o turismo criativo. E aí a gente pensa, como se faz esse turismo? Atividades que fazem sentido, afetividade e emoção, aprendizado e mão na massa, lembra da cocriação, é preciso ter cocriação para que exista turismo criativo, empatia e relacionamento, troca de conhecimentos e a palavrinha aí, cocriação. A mágica do turismo criativo é a matéria-prima, o turismo, são as pessoas, ele entrega universos, reúne as forças do território e o desenvolvimento sustentável. É outra coisa super importante. Existe o turismo de massa, ok, vírgula, muitas vírgulas. A gente precisa estar atento ao turismo, à sustentabilidade dele, né? O meio ambiente, a econômica e a social. O turismo é maravilhoso. Espera aí. Mas cuidado, se ele for feito sem planejamento, sem respeito, é um desastre. Porque onde quer que a gente pise, onde quer que a gente passe, a gente está degradando. Isso a gente precisa parar para pensar nisso. Por isso, quando a gente vai para Noronha, a gente não pode pisar nos corais. Por isso que a gente vai para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Existe uma... como é que eu posso dizer, uma exigência para que
não tenha mais de 50 pessoas, por exemplo, no atrativo, que é a capacidade de carga de um lugar, de um atrativo. Então, se você tem uma ilha, se você tem algo natural, pensa direitinho como é que isso está acontecendo na sua cidade. Será que não era bom a gente conversar, conselho de turismo, ver se a gente poderia se reunir? Porque o que é que adianta a gente ganhar dinheiro e aquilo não ser para sempre? E aquilo prejudicar o meio ambiente? Exato. E aí a gente vem com o turismo responsável. Eu, como promotora do turismo, sou responsável. Mas a gente que consome também é responsável. E aí a gente precisa refletir sobre isso. E aí eu comecei a falar sobre isso lá atrás. Turismo criativo é e o que o turismo criativo não é. Turismo criativo é nicho de mercado, estratégia de diferenciação do destino, abordagem sobre a prática turista, plataforma de integração dos atores criativos de um território que gera o desenvolvimento territorial. E aí, na Recria, em alguns lugares do mundo, não, mas na Recria, a gente preza por isso, desenvolvimento territorial. Para ser turismo criativo, tem que desenvolver o território. É nisso que a gente acredita. Tá? Porque se o turismo ele transforma tanto as pessoas, por que não desenvolver o território? Né? Por que não a gente buscar normas para que a gente faça o turismo da forma certa? Perdão. O turismo criativo não é incluir personagens, que é o que eu falei, não é só colocar um chapéu na cabeça e é turismo criativo. Uma aula, uma exposição, um guia que faça algo diferente, uma brincadeira, isso não é turismo criativo. Isso é experiência, isso é arretado, a gente não está desvalorizando. Mas turismo criativo é... Alguém pode me dizer uma palavra que lembre turismo criativo, que eu já falei aqui? Fazer junto com a criação. É bem simples. O que é que isso vai transformar o outro? Né? Talvez o personagem ele traga alegria, ele ache massa, tal, mas ele não transformou, ele não houve uma relação ali. Quem opera normalmente o turismo criativo são pequenos empreendedores, não atua exclusivamente com o turismo criativo, ele tem outras atividades. São multitarefas nas suas iniciativas, geralmente são responsáveis por realizar a venda direta e são beneficiados pelos arranjos colaborativos, que é muito bom também. A Recria iniciou aí com esses dois destinos, essas duas atividades, que é a Bomba do Emetério, aqui em Recife, com o projeto Recife é Sempre Carnaval, que, por sinal, hoje teve uma visita. Alguém aqui foi? Não. Você. E a Ilha de Deus, que é uma comunidade que antigamente, muito antigamente, tinha tantas dificuldades sociais. Né, Alice? Tantas dificuldades. E que Negra Linda veio de lá. Transformou, junto com os idealizadores da Recria, a Karina Zapata, que muita gente conhece, o João. Ilha Sem Deus. Exatamente. E a Larissa Almeida, que, por sinal, foi para Portugal semana passada, mas foi com a gente no coração e vai transformar aquele país também com turismo criativo, levando a Recria. Então, eles fizeram um trabalho muito legal, junto com Negra Linda, um destino, uma rota premiada também. Lá você pode pescar o marisco, limpar. O que sobra serve para artesanato, isso tudo junto com a comunidade. É linda a história, porque não dá tempo de contar. Mas é bonita, é emocionante, é sustentável. E depois você pode cozinhar com ela e comer. Tá linda. Bora pernambucar. Ela tentou entrar discretamente, mas eu não deixo. Bora pernambucar. Essa bandeira de Pernambuco é linda. Eu sou a baiana mais peba do mundo, porque Pernambuco, Bahia, né? E aí, dessa união de causas e experiências criativas,
da cidade. Em 2017, nasce a Recria, a Rede Nacional de Turismo Criativo. Dessas duas experiências, da Bomba do Ametério, com Recife Sempre Carnaval, e o Coziano com a Negra Linda. Foi aí que surgiu o turismo criativo, aqui na cidade do Recife, que hoje é um modelo no país, mas que a gente também já tem em outras regiões, né, em outros estados, nossos recriantes. Então, nós somos uma rede integradora de experiências criativas do país, que impulsiona o desenvolvimento das pessoas, do ambiente e da cultura local. Está um pouco na frente aqui. E aí também a experiência lá na Ilha de Deus. O que nós fazemos na Recria? Cursos, oficinas, imersões, consultorias, mentorias e produção de conhecimento. Hoje nós temos em torno de 50 iniciativas dentro do turismo criativo, experiências, equipamentos, agências, consultorias em 9 estados do país. Para entrar na Recria, que muita gente pergunta, já vou falando, é preciso passar por uma avaliação. Você se inscreve a cada ano, tem essa seleção, e aí a gente é avaliado com o que a gente faz, com o que a gente transforma, se está ali no desenvolvimento territorial essa base dentro da tua atividade, e aí depois passa pelo conselho. Inclusive, a Recria, hoje, todos esses anos, ela veio acontecendo só como uma rede, só vírgula, né, porque é uma rede forte, mas a gente está institucionalizando ela. Tivemos uma reunião lá na Rural Tour, e vamos institucionar, vai ser um instituto, né, com todas as diretrizes que precisam ser. Vai ter mensalidade, tem o presidente, tá, a Karina Zapata como presidente, eu sou a vice, Pati Magalhães, que estava ontem palestrando, nossa secretária, enfim, somos uma rede, mas agora também um instituto. Recebemos prêmios, vários reconhecimentos, muitas visibilidades, muitas parcerias. E aí eu queria vir para cá. Resiliência e inovação. Tudo aqui, ó, criativo virtual. Olha Recife Criativo Virtual, olha o Vem para o Meu Sertão, Cozinhando com Negra Linda, tudo virtual. Aí já dá para entender que isso foi na pandemia, né? Quando começou a pandemia, eu fiquei uns 15 dias em choque, mas eu não tenho tendência para estar chorando. Eu depois fiquei pensando como é que eu podia me reinventar dentro do turismo. Meus irmãos são músicos, eles começaram a fazer live, começaram a ganhar um trocado com isso, e eu fazia, meu Deus, e com turismo, como é que eu vou fazer? Porque uma coisa que me fez parar de ficar pensando besteira foram as lives. Eu comecei a chamar pessoas com temas do turismo, porque eu tinha curiosidade de conhecer, para a gente bater um papo e fazer uma live. Aprendi pra caramba, né? E nessas lives eu defendia muito, não é o momento mesmo da gente sair. Vamos se cuidar, né? Vamos ver como os nossos equipamentos estão, como é que a gente pode melhorar, tal. Então, não podia ser contraditório de estar vendendo produtos ali para as pessoas saírem de casa. Mas aí, eu participo de várias redes, eu vou falar ali no finalzinho. Uma dessas redes, de um programa que eu participei do Sebrae, o Líder Sertão do São Francisco, me fez entrar muito nas plataformas virtuais, Zoom, Meet e tal, que eu não sabia mexer em nada. E as consultoras do Sebrae, elas, um pouco mais velhas, tinham uma grande dificuldade. Cíntia, agora o que é que eu faço? Me ajuda. Eu também não sei, mas vamos lá, vamos pesquisar. E aí eu fui aprendendo. Nessa atividade, se eu tivesse ficado parada, eu não ia conseguir sair daquilo. Nessa atividade, nesse movimento, eu pensei, eu vou fazer um tour virtual do enoturismo aqui do Vale. E foi um sucesso. A gente começou a falar sobre os diferenciais do Vale. Chamei um enólogo vitivinicultor, José Figueiredo, e ele começou a bater um papo com as pessoas. E eu botava vídeos, fotos. E aí foi começando a entrar algum dinheiro. Nisso eu fiz com o pedagógico, que também os meninos não podiam sair da sala de aula. E fizemos um tour virtual com as agências de viagens. Que eu, pequenininha, lá no sertão, não era vista, e tinha agências da Europa no nosso tour virtual. E aí, isso porque a gente tentando buscar um olhar diferente para as coisas,
E esse movimento da rede faz toda a diferença na nossa vida. Que eu estou apresentando algumas coisas aqui, alguns detalhes de alguns territórios, de algumas experiências criativas de Pernambuco, que Patrícia falou aqui ontem. Quem quiser, está gravado isso, inclusive no Instagram da Pati, da Avante Turismo, a palestra dela todinha. Eu vou falar rapidamente aqui de algumas, mas a mensagem que eu quero deixar é essa: trabalhar em rede. Qualquer um sozinho não faz nada. Pode fazer, mas muito pequeno, né? Isso faz toda a diferença na minha vida. E aí, impulsionada pela ambiência de que se formava na cidade e pelo crescimento do segmento do turismo criativo, a Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer do Recife decide desenvolver de forma totalmente participativa o plano de turismo. Totalmente participativo. Rede. Só foi feito porque a gente estava em rede. A gestão pública só se interessa porque a gente está organizado. E eles não estão errados. A gente, muitas vezes, só reclama da gestão pública e não faz nada. A gente precisa estar organizado. Posso nem falar muito, porque não tenho tempo sobre isso. Mas existiu aí o Fórum de Turismo Criativo. A gente, Larissa Almeida, que está lá em Portugal, que eu acabei de falar, lançou um livro sobre o primeiro livro de turismo criativo aqui no Brasil, em cocriação, coletivamente financiado. E foi um sucesso, o livro é maravilhoso. Quem puder, adquira, vocês vão gostar, vocês vão pensar diferente a partir dessa leitura. E aí a gente ali, conversando, né, e lançando o livro de Larissa Almeida. Todos juntos e misturados, foi lindo. Na retomada do turismo, outra coisa que a gente conversava muito, oferecer ferramentas para os destinos liderarem com os desafios do turismo no contexto da pandemia, atende à demanda do visitante contemporâneo por relações humanas, significado e autenticidade, e gera desenvolvimento sustentável, integrando todos os atores do ecossistema na oferta das imersões criativas no território. Turismo envolve tudo, né? Turismo, ele passa... Onde tem turismo, ele mexe com a padaria, com o supermercado, ele mexe com a farmácia, com tudo, né? E aí os mais pequenininhos são beneficiados quando envolve o turismo criativo. Tá? A pessoa que faz aquela galinha que eu falei, a buchada, lá no interior, ela também é beneficiada com o turismo criativo. Então, são ações ressignificadoras e legados sociais e econômicos, participação local e conexão expandida, territórios mais vibrantes. Todo o território, né, Maria Alice, que tem o turismo criativo, ele é realmente mais vibrante. E aí eu vou falar sobre algumas experiências dentro da Recria. Aí eu começo por Areia, o Engenho Triunfo e o restaurante Vó Maria. No Engenho Triunfo, a maravilhosa Maria Júlia recebe a gente, a dona do Engenho Triunfo. Eles têm um modelo... Alguém aqui já ouviu falar? Já foi? Ah, olha, a mulher que leva a turma para lá. Maravilhosa. Pois é, a gente esteve lá semana passada, e aí é vibrante aquilo. Luciana Balbino, do restaurante Vó Maria, que começou também de forma muito integrada, participativa, organizada, né, envolvendo várias pessoas da comunidade dela, abriu o restaurante Vó Maria. Se tiver oportunidade, pesquise, vocês vão ver a história dela. Ela não tinha nem prato para servir no dia da inauguração, e a comunidade se juntou. E hoje ela está viajando o país inteiro falando a história dela. Daí você não precisa nem falar mais nada, né? Maria Júlia também está aqui na BAV, falando sobre a história dela. Ela recebe as pessoas lá de uma forma maravilhosa. E o que ela faz em rede, junto com Luciana Balbino, é uma coisa transformadora. Hoje, na minha concepção, é o destino turístico, modelo de cooperação. Eu respeito muito o Destino do Sul,
Tenho um marido gaúcho, por sinal, mas ainda não conheço o Sul. E ontem eu estive no stand deles. Eles são arretados, né? Estão sempre ali na luta, estão sempre ali organizados. É um modelo para a gente. Mas o que eu estou falando de Areia, na Paraíba, é essa cooperação, é essa união, de todo mundo fazer junto. Pessoas pequenas que se juntam para transformar a vida delas e de quem chega lá. Porque você visitando, você é transformado. Parceria. Aí a gente tem lá em Minas Gerais, o Rolezinho Lagoinha, onde a gente conversa, onde a gente conhece, vivencia o bairro de Lagoinha, um bairro bem boêmio, de uma forma bem criativa, experienciando, tomando uma cervejinha, viu, Vi? Bem gostosa, é maravilhoso. A história também é muito massa lá do bairro Lagoinha. A gente tem em Brasília o SCS Tour, que ele visita Brasília de uma forma bem diferente também, com experiências fotográficas, né, envolvendo as pessoas, tanto no setor, né, de forma a pensar e refletir o imaterial daquela história toda de Brasília, e também vendo os espaços públicos, contando e conversando com os turistas também, de uma forma bem criativa. A Recicultura, a Pelejas Culturais, que fazem trabalhos... Mariela, se você podia vir aqui falar um pouco, eu acho que fica... Você tem uns minutinhos, a gente tem 10 minutos no máximo, mas eu já estou finalizando. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Pelejas Culturais. Essa é minha amiga, eu sou fã dela. É uma arretada. É difícil falar pouco de tanta coisa. Então, eu vou trazer hoje uma experiência de hoje, trazer uma coisa novinha, verdinha para vocês. Eu levei um grupo de Alagoas, hoje me pediram para eu mostrar a cidade, e o que era que eu sugeri? Eu sugeri arruar pelo bairro de São José. E o grupo topou, e foi um grupo grande, e pessoas do trade turístico, pessoas de Secretaria de Cultura, Sebrae. Eu digo, meu Deus, estou ferrada. Como é que eu vou falar para esse povo? Quem sou eu, Maria Alice? Mas eu vou mostrar o meu roteiro. Um roteiro que eu construí há 10 anos atrás, em 2012, quando eu era aluna de turismo, na cadeira de roteiro. E esse roteiro vai me encantando. Sempre que tem uma oportunidade, o pátio. Eu sou conhecida como a mulher do pátio, do pátio de São Pedro. E hoje eu estou aqui em êxtase, porque o que eu ouvi, o que transformou a eles e a mim, tudo isso que Cíntia falou, eu vivi na pele hoje. Eu só não. Josi e Lucas que me ajudaram. Josi é guia de turismo, levante, por favor. Lucas é condutor de turismo criativo. Chamei eles, eu digo, meninos, me ajudem, porque eu sou aquela que eu gosto de falar, mas eu tenho que ter a parte do planejamento, aquela pessoa que junta o turista, que cuida, que vai no equipamento na frente e vê, tem lugar para o povo almoçar, coloquei água de coco, o Lucas correu, foi lá no coco, o homem tinha pouco coco, consegue coco, enfim. Eu fui fazendo, eu digo, entreguei a Deus, vou fazer, pediram, vamos lá, vou mostrar o meu pátio, é minha hora, é meu minuto de fama. Eu digo que o pátio de São Pedro, Eu digo, o pátio de São Pedro é o Projac da cultura. Quem quiser conhecer Pernambuco, disser, eu só tenho um intervalo de 3 horas aqui. Onde é que eu conheço Pernambuco? No pátio de São Pedro. Lá a gente tem o Memorial Luiz Gonzaga, o Memorial Chico Sainz, a Casa do Carnaval, o Núcleo Afro, o Museu de Arte Popular, que está inaugurando amanhã, de 3 horas da tarde. Temos restaurantes da década de 60, como o Buraquinho, que é reminiscente do Buraco de Otília, um grande restaurante daqui, com a melhor galinha de cabidela do mundo, porque eu não sou coisa de cidade nem de estado, é Pernambuco falando para o mundo. Enfim, gente, não existe palavras. Aurélio não conseguiu me dar uma palavra para eu definir o que eu estou sentindo hoje, que eu fui transformada num roteiro que eu construí, que eu criei, que eu fico dizendo para as pessoas, que eu fico chamando, porque turismo não é, o roteiro não é meu, eu tive o olhar. Mas eu venho transformando esse roteiro à medida que pessoas vão chegando, vão conectando, vão trazendo novas histórias, novos acontecimentos, porque nada se esgota.
Nem se esgota e modifica. A cultura é dinâmica. Então, as pessoas me deram, inclusive, trouxeram cachaça para mim lá de Alagoas. De onde foi que veio a cachaça, menino? Ajuda aí. Do Agreste de Alagoas. Pois é. Pois é. E aí eu disse, gente, eu vou me embriagar do jeito que eu estou aqui. Então é isso. O turismo criativo transforma. O turismo criativo é simples. É conectar pessoas a pessoa, pessoas ao território. É um turismo que a cocriação não tem que ser necessariamente você construir uma blusa nem um objeto material. Tem uma cocriação imaterial e é essa que eu fiz hoje nesse roteiro. A gente com a poesia. Nós temos alguns dos poetas, como Solano Trindade, como Liedo Maranhão, que estão nesse trecho desse circuito, e a gente parou e deu um QR Code para eles, com uma pequena história desses dois poetas e algumas pequenas poesias, e deixou eles à vontade para vir recitar. E isso fez com que eles colocassem a mão na massa. A gente para na farmácia Sabino Pinho, que está na 6ª geração da mesma família, a primeira farmácia de homeopatia da América Latina aqui, instalada aqui no Recife, e a gente chama o seu Luiz, que já está passando o bastão para a filha dele, para contar a história da família dele. A gente para na casa de Badia, para a filha de Badia, filha de criação, que Badia nunca teve filho, criou a Lúcia, que é sobrinha e filha de criação, que é viva ainda, contar a história de Badia. A gente para no Beco do Marroquim. Recife tem o único atrativo de homenagem a uma pessoa em situação de rua do mundo, porque eu já botei na internet várias vezes e não encontrei em outro lugar, e a gente tem aqui no Beco do Marroquim. Eu levo você no bairro de São José e você se sente no comércio de Marrocos. Certo? E eu trago o Fortunato Russo, para que foi quem construiu esse atrativo, para falar da história e por que e quem foi Dona Maria. Então, o turismo criativo não é Maria Alice que pesquisou todos esses atrativos e sai telelei, telelei, telelei. É eu chegar, Cíntia, meu amor, fala aqui para o povo da sua cidade, do seu vinho maravilhoso, que eu vou misturar com aquela cachaça. Oh. Gente, não dá para falar mais, o coração está pulsando. Beijo grande. Vamos arruar. Vamos arruar. Com pelejas culturais. Sigam, maravilhosa, né? Tinha que ser ela falando. Obrigada, Alice, maravilhosa. E que, por sinal, ela e meu amigo recreante, cadê ele? Chegou, o Fernando. Estão com uma visita no Engenho Conceição. O chocolate Alteia. Produção de cacau aqui em Pernambuco, lá em Escada. No Escada vai ser sábado. Quem quiser, entra lá no Pelejas Culturais ou no Travessia Turismo, @Travessia Turismo. Conversa com eles, agenda sábado agora. Maravilhoso o passeio. Casadinha do ano, muito bom. Vamos lá. A gente tem o Recife Beer Tour, para finalizar aqui as experiências criativas, que aí conta a história da cerveja aqui na região. Laúça Tour, conhecendo a cidade de bike. Eles saem de catamarã, ou de barcos, né? Mas a saída de onde, você sabe, Fernando? Do Recife Beer Tour? Parque da Jaqueira e tal. Quem tiver dúvida, eu vou deixar aqui os contatos, tá, da Recria, tal, porque o site, porque vocês podem ir, tem todas as experiências lá. Aliás, está faltando algumas, mas isso é conversa com a gente que a gente orienta. Isso. Isso. E deu match. E deu match. Você consegue fazer um modelo conectado ao passado, ao futuro e ao presente. Isso.
Joia. E aí vocês perceberam o tempo todo na fala de Alice, né? A gente. Esse roteiro aí, o Fernando, da Travessia Turismo, Recriante, com Maria Alice, é isso. Ontem eu estava conversando com o pessoal lá no stand do Sebrae. Eu sou receptiva em Petrolina, tinham mais 3 receptivos. E eu divulguei às minhas amigas lá. Quem quiser procurar Petrolina, pode procurar a Criatur, pode procurar a DPM, que é de Petrolina para o Mundo, pode procurar a Conexão Turismo. Todos vão receber super bem. Tá? E a gente é isso, é conexão, é rede. Quadrilhando em Campina Grande é outra experiência. O Vivo Xambá, Olinda PR, Cozinhando com Negra Linda. Estou correndo porque o tempo já foi. E eu quero chamar uma pessoa aqui, a Bomba do Emetério, Recife é sempre Carnaval, teve hoje experiência com Avante Turismo. E eu quero que ele venha aqui falar 2 minutos da Travessia Turismo. Por favor, Fernando. Ele leva você, carbono zero, de forma criativa. É um cabarretado que veio de São Paulo e está aqui em Recife, transformando. Boa tarde a todos e todas. Obrigado, Cíntia. A travessia ela surgiu para unir 2 paixões, que é levar as pessoas para lugares diferentes, que o turismo tradicional de massa não leva. Então a gente procura aqueles cantinhos bem difíceis, aquelas estradinhas bem difíceis que a gente acha lugares maravilhosos. E a minha paixão por veículos 4x4, que é justamente nesse carro que a gente consegue chegar nesses lugares. Então faz 3 anos que eu vim para morar aqui em Recife e resolvi fundar a Travessia Turismo de Aventura, que o nome remete a Guimarães Rosa, né, ao Grande Sertão Veredas, em que ele fala que o real não está nem na saída, nem na chegada. Ele se dispõe para a gente durante a travessia. Então, durante o nosso deslocamento, a gente vai conversando sobre a paisagem, sobre os povos. A gente não faz só o translado de um ponto ao outro, a gente faz toda essa conversa e contextualização do lugar que a gente está viajando. E aí eu perguntei, o que eu vou fazer para recompensar essa natureza, né? Tantas belezas que a gente visita, vê, né? Existe a importância da preservação, mas eu quis dar uma contribuição. Então eu lancei um programa de carbono zero, em que a gente usa uma tabela, né, dependendo da quilometragem que o carro faz por litro de combustível. A gente coloca nessa tabela, ele vai dar quantos quilogramas que ele vai emitir de dióxido de carbono e quantas mudas a gente precisa plantar para neutralizar essa emissão. Então, eu criei um programa de carbono zero em que eu planto o pau-brasil aqui em Recife. Então, eu escolhi o pau-brasil justamente por ser a árvore símbolo do nosso país. Existe uma lei federal que protege o pau-brasil, institui ela como árvore nacional. E o grande professor Siqueira de Roldão, já falecido, conhecido como apóstolo do pau-brasil. Hoje, quem continua o seu trabalho é a professora Ana Cristina, numa cidade aqui do interior, chamada Glória de Goitá, a mais ou menos 60 quilômetros daqui da capital. Existe a Fundação Nacional do Pau-Brasil. Então, eu compro as mudas do pau-brasil, porque foi justamente essa árvore que começou realmente a exploração econômica do nosso país, dar um nome ao nosso país, e começou por essas áreas litorâneas aqui do Nordeste. Então, essa é a minha contribuição. E obrigado, Cíntia. E só para lembrar também que a Cíntia falou da nossa saída que a gente vai ter para o Engenho Conceição e também para a Usina de Arte, que é outro espetáculo, que é uma usina que foi abandonada. Há mais de 20 anos ela não moe nenhuma gota de cana, mas ela transformou a sua área e toda a vila do entorno, né, dos moradores que ali viviam e trabalhavam na usina, numa usina de arte. Então, são mais de 40 obras em 33 hectares de terra, que ela criou um jardim artístico botânico. Então, a gente vai ter essa saída para lá, e a gente vai ter uma saída também para a gente conhecer o mangue urbano daqui de Recife de uma forma diferente, que é a comunidade que trabalha no mangue, que tem a sua atividade econômica, a sua subsistência do mangue. A gente vai levar vocês para conhecer esse mangue, e, incrível que pareça, dentro do mangue tem uma área que faz reciclagem de lixo, de resíduos. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê no rio, que não deveria estar lá, eles retiram, eles conseguem em média 40%, conseguem destinar para reciclagem, né, para gerar uma renda, e os outros 60% eles retiram do rio. Então a gente vai conhecer esse trabalho deles e almoçar ali na Negra Linda, na comunidade Ilha de Deus. Tá bom? Obrigado pelo espaço, gente. Obrigado. Maravilhoso!
E aí a gente tem a Avante Turismo, com experiências lindas também lá na Gorra do Carro, e dentre outros projetos maravilhosos de turismo criativo. A Elis vem para o Meu Sertão em Triunfo, te recebendo conversa, prosa e poesia, mão na massa também, artesanato. E aí a gente tem a Criatur com Cíntia Claus e todos os parceiros lá no Vale do São Francisco, em Petrolina. Uhul! O melhor vinho, o vinho que faz bem para a pele, que faz bem para o coração, que a gente tem mais de 300 horas de sol, tem um Rio São Francisco maravilhoso, banhando nossa vida, irrigando nossas frutas, as melhores frutas do país. E aí tem o José Figueiredo, da VSB Vinhos, Vinum Sancto Benedictus, junto com a esposa dele, Lu, recebendo a gente. A gente tem turismo criativo com plantio das mudas, das uvas. Obrigada, amigo. E a gente tem colheita, a gente tem poda, tem colheita noturna, tem poda, e vivencia junto com os vaqueiros lá da nossa região de Curaçá, fazendo esse turismo criativo. Hoje eu sou recria, antes de Criatur, né? Claro, eu sou Criatur, mas eu sou recria. Eu sou a coordenadora do PRODETER, Projeto de Desenvolvimento Territorial do Banco do Nordeste, lá no território do Sertão São Francisco. Eu sou secretária da ADLíder Sertão do São Francisco, que veio do programa Líder Sertão do São Francisco, e sou coordenadora de turismo. Eu sou da Casa das Arretadas, uma loja colaborativa de mulheres e homens arretados. Eu sou turismo rural consciente. Eu sou vice-presidente do Conselho de Turismo de Pernambuco, sou membro também do Conselho Estadual de Pernambuco. Hoje estou como vice-presidente, estamos aí institucionalizando a Recria. Mas eu sou rede, deu para perceber, né? Eu não sou ninguém, eu não sou pequena, eu não sou ninguém sem a minha rede. E na pandemia eu vi muito isso. Eu cresci sabendo a importância disso, meus pais estão aqui, me educaram muito bem, eu agradeço, sou eternamente grata a isso. Sem minha família, sem meu marido, que me apoiou muito na pandemia, não tenho filhos biológicos, mas tenho enteados, que eu amo. Que eu trabalhei muito na pandemia, e eles estavam o tempo todo com a gente, e foi muito bom. Me davam muita força, estavam o tempo todo lá do meu lado, meus pais mesmo distantes, me apoiando muito, minha tia Laura, que tem uma agência de turismo aqui, a Via Trip, que nós fomos esse mês para Foz do Iguaçu, que eu vi 3 países trabalhando integrado, Brasil, Paraguai e Argentina, achei lindo, e é isso, minha vida é rede. E eu estou muito feliz de estar aqui, naquele evento que eu sonhava em participar um dia, de visitar os estandes. E hoje estou aqui dando palestra, oficina e batendo um papo com todos vocês. Uhul! Obrigada, obrigada, gente. Vamos lá, somos redes. Uhul! Obrigada, tá, gente, pela participação. Aí estão os nossos contatos. O que precisar, chama a gente, tá? Que a gente conversa um pouco. Sem dúvida, eu tenho ele. Me chama no zap que eu mando, tá bom? Obrigada. Desculpa aí o atraso.